Um bom dia a todos, estamos começando mais um programa Mãos de Luz, aqui pela Rádio Luz Radiônica, na manhã dessa terça-feira. E eu desejo para todos nós uma terça-feira de muita prosperidade, de muita harmonia, de muita paz, que possamos alcançar todos os objetivos propostos para esse dia. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a história do Reiki. Esse aspecto eu acho bem importante da gente sempre estar falando, para quem não conhece, conhecer, para quem já conhece, relembrar. Eu vejo isso como uma forma de estar honrando a nossa ancestralidade. O Reiki é um sistema de cura pelo toque das mãos de incomparável simplicidade e eficácia. E para apreciar o Reiki em toda a sua extensão, primeiramente é necessário conhecer de onde ele veio e como ele chegou até nós aqui no Ocidente. A história do Reiki tradicional começa por volta de 1800, mas o Reiki já era muito antigo, mesmo nessa época. Eu trago essa história através do livro da mestra reikiana Diana Stein, Reiki Essencial. Ela é uma pessoa bem conhecida, assim, bem firmada e bem afirmada e bem conceituada no meio do Reiki. Então eu achei interessante assim a gente trazer a história sobre essa perspectiva. E ela conta também que muito da história do Reiki foi canalizada. E numa dessas canalizações ela teve a seguinte informação. Ela o descreveu como sendo originário do planeta que também enviou muitos deuses e deusas para a Terra. A cultura raiz do que mais tarde se tornou a Índia. O deus hindu, que hoje conhecemos como Shiva e que era feminino naquele tempo, foi quem trouxe o Reiki para cá. E ele quer ser lembrado por essa dádiva. Quando o corpo humano foi projetado para este planeta, o Reiki foi incorporado no código genético como um direito de nascimento para todos. O Reiki é uma parte de cada um de nós. Um dia foi universal e nunca deveria ter se perdido. Nos primórdios do planeta Terra, as crianças da civilização, hoje conhecida como Mu, recebiam treinamento em Reiki 1 no começo da escola primária. Em Reiki 2 durante a idade que corresponde ao colegial e em Reiki 3 o treinamento do mestre instrutor era exigido dos educadores e estava disponível a todos os que quisessem recebê-lo. Quando as pessoas da cultura raiz deixaram a terra de Mu para colonizar o que hoje é a Índia e o Tibete, o Reiki continuou com elas, embora Mu posteriormente tenha se perdido. As mudanças na Terra que primeiramente destruíram Mu e mais tarde Atlântida produziram vários conflitos culturais, obrigando que o sistema de cura fosse conhecido só por uns poucos eleitos. Quando no século XIX um japonês buscou a origem do método de cura de Jesus e de Buda, ele encontrou entre os vestígios antigos da cultura primeva de Shiva, nos ensinamentos esotéricos da Índia. A história do Reiki tradicional começa na metade do século XIX com Mikao Usui, que era diretor da Universidade do Shisha em Kyoto, Japão, e também um pastor cristão. Quando seus alunos pediram que mostrasse o método de cura de Jesus, Usui iniciou uma busca que durou 10 anos para encontrar e aprender a técnica. Quando autoridades cristãs do Japão lhe disseram que essa cura não deveria ser assunto de discussão e muito menos conhecida, Usui buscou a informação no budismo. Há semelhanças surpreendentes entre a vida de Buda na Índia e a vida de Jesus histórico. Monges budistas disseram a Usui que o antigo método de cura espiritual fora perdido e que a única maneira de se aproximar dele era por meio de ensinamentos budistas, o caminho da iluminação. Mikao Usui viajou então para os Estados Unidos, onde viveu durante 7 anos. Não encontrando resposta entre os cristãos, entrou para a escola teológica da Universidade de Chicago. Disse que ali recebeu o grau de doutor em teologia,
depois de estudar religiões comparadas e filosofia. Também aprendeu a ler em sânscrito, a língua erudita antiga da Índia e do Tibete. Ainda assim, Usui não encontrou respostas para a busca desse método de cura. Não se faz mais referência a Mikao Usui como cristão ou pastor, mas somente como budista, que depois de voltar ao Japão, residiu no mosteiro Zen. E nessa parte da história a gente pode abrir um parênteses. É interessante notar que William Hand, mestre em Reiki, não encontrou registros de Mikao Usui na Universidade de Doshisha como diretor, professor ou aluno. Além disso, não existem registros de sua presença na Universidade de Chicago, nem de ter recebido qualquer diploma. Seria fácil especular que o aspecto cristão da história foi introduzido no Ocidente para os americanos aceitarem o poder do sistema de cura Reiki. E aí a gente fecha parênteses. O que hoje já é conhecido como Reiki era conhecido na Índia no tempo de Siddhartha Gautama. O Reiki foi parcialmente descrito nos sutras budistas, escrituras sagradas, mas foi transmitido mais provavelmente através de ensinamentos orais. Várias escrituras budistas primitivas descrevem os efeitos da cura espiritual, libertação do sofrimento e reencarnação numa terra pura, onde a iluminação podia ser atingida. A maior parte dessa informação erudita tem sido suprimida pela Igreja Cristã, que reflete mais os ensinamentos de Paulo do que a influência budista de Jesus. O Jesus histórico é uma figura fascinante, e sua presença na história do Reiki é justificada. Se ele também ensinou a outros esse método de cura, e o Novo Testamento afirma que ele pelo menos o ensinou a seus discípulos, então o Reiki se espalhou pelo mundo antigo, além da Índia, por uma região muito maior do que se tem conhecimento. Por volta do século V, os conceitos fundamentais do renascimento e karma foram retirados dos cânones da Igreja. E o método de cura de Jesus, que poderia ter ajudado a tantos, também se perdeu para o Ocidente em desenvolvimento. A cura permaneceu ativa apenas entre os adeptos budistas, que a usaram mas não divulgaram a sua existência. Mikao Usui voltou ao Japão e fixou residência no mosteiro Zen budista. Aí encontrou os textos que revelaram a fórmula de cura que agora ele podia ler no original em sânscrito. Entretanto, os textos não incluíam a informação de como ativar a energia e fazê-la funcionar. Como tem sido afirmado, essa falta de informação nos sutras era intencional, feita com frequência para manter os poderosos ensinamentos longe do alcance de mãos não preparadas para conhecê-los e usá-los corretamente. Seguindo a história, Mikao Usui estudou a versão sânscrita e mais tarde, depois de estudos profundos, encontrou a fórmula. Clara como o dia, nada de difícil, mas muito simples. Como 2 e 2 são 4. E então ele disse: muito bem, eu a encontrei. Agora tenho que interpretar isso porque foi escrito há 2.500 anos. Mas tenho de passar pelo teste primeiro. E o teste? O teste foi um período de 3 semanas de meditação, jejum e oração no Monte Koriyama, no Japão. Ele escolheu o local da meditação e reuniu 21 pedras pequenas à sua frente para marcar o tempo, jogando fora uma pedra ao final de cada dia. Na última manhã dessa busca, um pouco antes de clarear o dia, Usui viu um projétil de luz vindo na sua direção. Sua primeira reação foi fugir do projétil, mas então ele pensou novamente. Decidiu aceitar o que estava vindo em resposta à sua meditação, mesmo que resultasse na sua morte. A luz atingiu o seu terceiro olho e ele perdeu a consciência por certo tempo. Então, ele viu milhões e milhões de bolhas de arco-íris e, finalmente,
os símbolos do Reiki como numa tela. Ao ver os símbolos, foi-lhe dada a informação sobre cada um deles para ativar a energia de cura. Essa foi a primeira iniciação de Reiki, a redescoberta de um método antigo por meio da evidência. Então, com essas palavras, eu quero deixar o começo da história do Reiki, que foi redescoberto pelo mestre Mikao Usui nessa era. E no programa que vem, a gente vai dar seguimento à história do Reiki, finalizando com o prosseguir da trajetória do Mikao Usui. E o que eu digo sempre para todos que sentem o chamado do Reiki, que sentem essa conexão, que ouçam, que sigam o que o seu coração, a sua mente superior está dizendo, porque a energia do Reiki é a energia da consciência, é a energia do amor. E dessa forma eu vou finalizando mais um programa Mãos de Luz, nessa terça-feira aqui na Rádio Luz Radiônica, deixando um forte abraço e irradiando muita luz de consciência para todos nós. Um bom caminho e uma boa vida.